O Internacional joga hoje 9 horas da noite contra o Atlético Mineiro. Por mais que não seja um jogo tão importante para muitos torcedores que já estão pensando na final da Libertadores, jogo de volta na próxima quarta-feira contra a equipe do Fluminense, é um jogo importante para o Inter pensando no Brasileirão, pensando no segundo plano para conseguir uma Libertadores e para também não ser rebaixado, onde o Inter nesse momento se encontra numa posição não tão interessante. No vídeo hoje eu quero te trazer as principais informações sobre esse jogo, sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo. Além disso, também quero te trazer mais algumas informações de bastidores sobre algumas coisas algumas rusgas que estão acontecendo entre a direção do Internacional e também a direção do Fluminense, algumas coisas que vêm sendo trazidas nos últimos dias. Quero te trazer alguns bastidores dessa situação e quero te falar também sobre o Bruno Henrique, que é o nome que está na mira do Internacional. Não é segredo para ninguém que o Inter tem interesse na contratação dele e a sua renovação com o Flamengo travou de vez e o Inter tem um caminho livre para poder fechar com ele. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso também, quero falar aqui sobre o primeiro link na descrição, que é o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes, e estimulante que dura mais que 4 dias. Então, não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações. Deixa nos comentários já o teu palpite para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Meu palpite é que o Inter vai vencer com 2-1, apesar desse time desfigurado que deve ser mandado a campo pelo técnico Eduardo Cudê. E como tu acabou de perceber, realmente vai ser esse time, um time com jogadores reservas, porque, como disse o Cudê, tá todo mundo pensando na quarta-feira. E quando os torcedores estão pensando já na quarta-feira, né, tanto que esse jogo contra o Atlético, muita gente está excluindo da cabeça, imagina como estão os jogadores do Inter. E ele fala muito sobre esse psicológico. Por isso que não adianta daqui a pouco o Inter colocar todos os titulares contra o Atlético, né, mesmo que daqui a pouco a recuperação fosse de uma semana, porque esses jogadores estão com a cabeça lá na frente, são seres humanos, não tem como, por exemplo, desligar a chave. Então a ideia realmente é colocar a equipe reserva, que deve ser mandada a campo. E ainda assim a equipe reserva também está pensando no jogo da quarta-feira, né? Porque é um grupo só, é um grupo que pensa também nesse tipo de situação, tá bom? Mas eu quero te falar aqui sobre o time que o Cudê deve mandar a campo. E aí eu quero começar aqui começando sobre as novidades. Como todo mundo sabe, o Cudê, inclusive, deve preservar jogadores reservas, tá? Eu quero te atualizar aqui primeiro sobre a situação do Pedro Henrique, tá? O Pedro Henrique, ele tá fora desse jogo contra o Atlético, o Inter tá preparando ele para ele ser relacionado contra o Fluminense, estar à disposição no banco do Cudê e no eventual segundo tempo puder entrar. O Inter tá preparando o Pedro Henrique para essa situação, para o jogo da quarta-feira, tá bom? Outra coisa que eu tenho para falar para vocês, jogadores, por exemplo, como Hugo Malo, Carlos de Pena, que são jogadores considerados hoje reservas, também devem iniciar no banco de reservas. Por quê? Porque na quarta-feira o Cudê não sabe ainda se vai usar o Bustos ou o Hugo. Então a ideia é preservar os dois. Preserva os dois, aí na hora eu vejo quem que eu vou usar. Mesmo caso com o Depena. O Depena já vai ser o reserva ao natural. Mas pela tendência de escalação que a gente vem vendo dos treinos, o Depena não tá entre esses titulares. Porque a tendência de escalação tá com o Kehler no gol, já que o Rocher tá fora dessa partida em função de uma lesão na lombar, mas é uma lesão que não preocupa para quarta-feira. Aí na lateral direita, o Rômulo treinou como lateral, mas temos que ver que se vai confirmar essa informação. Nico Hernandes, Igor Gomes e o Dalbert. Aí Gabriel Bruno Henrique, até aí não tem dúvidas. Gabriel Barros treinou como titular, jogando aberto pela direita na posição do Maurício. E do outro lado, a tendência, tá? Eu vou passar para vocês. Normalmente a tendência para essa situação aberto ali pelo lado esquerdo possa ser realmente um Depena, a tendência, Depena. Ou até mesmo o Gustavo Campanharo, que na quinta-feira treinou como titular. Então tá essa dúvida entre Depena ou Gustavo Campanharo. Na frente aí, sem dúvidas, Luca e Luiz Adriano deve ser a dupla de ataque contra o Atlético.
Vai ser um jogo bem complicado, porque o Atlético vai mandar seus titulares, o Atlético só tem o Campeonato Brasileiro, então é um time que está totalmente focado para essa partida no estádio Beira-Rio. A projeção é de cerca de 30 mil torcedores, inclusive a patrocinadora do Inter, que é a Estrela Bet, que é uma casa de apostas, vai fazer uma ação muito legal, que em torno do pátio do estádio Beira-Rio, eles vão fazer uma ação que vão dar 5 mil ingressos para essa partida. A Estrela Bet comprou 5 mil ingressos do Inter, ela deu o dinheiro do Inter, olha, me deem 5 mil ingressos e eu te dou o valor desses ingressos. Foi exatamente o que a Estrela Bet fez e para pessoa que quiser ir no jogo, é só chegar no entorno do Beira-Rio, se cadastrar lá com eles e daí vai conseguir esse ingresso para Inter e Atlético Mineiro. Muito legal essa participação aí da Estrela Bet, que ajudou o Inter também de uma maneira financeira, comprando esses 5 mil ingressos, tá bom? Outra situação que eu tenho para passar para vocês, e agora para falar um pouco mais dos bastidores do Inter. Todo mundo sabe, né, desde o jogo contra o Fluminense, após o jogo contra o Fluminense, os bastidores de Inter e Fluminense só aumentam, só aquecem cada vez mais. Primeiro foi a declaração do Fernando Diniz, dizendo que o Fluminense tinha sido roubado, daquela expulsão do Samuel Xavier. Depois foi o presidente Alessandro Barastello dizendo que teve um pênalti antes do gol do Gabriel Mercado, um pênalti onde o André teria botado a mão na bola. Depois disso, após essas duas situações, a Conmebol puniu o Fluminense, né, e no mínimo 400 mil dólares pelo uso de sinalizadores dentro do estádio Maracanã. Para quem não viu o jogo ou para quem não acompanhou, a torcida do Fluminense em diversos momentos ligaram os sinalizadores, algo que não é permitido pela Conmebol, e vai tomar essa multa de no mínimo 400 mil dólares, cerca de 2 milhões de reais, né? O Inter pede para a torcida para não colocar sinalizadores no estádio Beira-Rio para evitar punição. Eu vou falar aqui a apuração que eu tenho e a informação que eu tenho. A tendência é que no jogo do estádio Beira-Rio, sim, tenham sinalizadores, tá? A torcida deve levar sinalizadores dentro do estádio. Por quê? Motivo número 1, a multa não é tão alta. 400 mil dólares não é tão alta assim. Segundo motivo, é o último jogo do estádio Beira-Rio do Inter nesta Libertadores, porque afinal é em campo neutro. Então, se o Inter tomar uma punição de mando de campo, não tem problema, porque o Inter não vai jogar mais no Beira-Rio. E o terceiro motivo é pela festa, pela realmente a motivação que será feita, por exemplo, aos jogadores. Tá? Então essa informação que eu tenho que te trazer, apesar de dentro dos bastidores o Inter pedir de maneira implorando para não haver sinalizadores dentro do estádio. Isso não tem nada a ver com as ruas de fogo, porque as ruas de fogo são permitidas porque estão fora do círculo, por exemplo, do Inter, tá? Estão fora ali, por exemplo, da zona de contenção do estádio Beira-Rio, né, onde é feita as ruas de fogo ali na Nestor Ludwig, não faz parte da zona do Internacional. Então ali é permitido, por exemplo, ruas de fogo. Outra situação que eu tenho para passar para vocês, tá? Bruno Henrique, tá? O jogador tem a renovação travada com o Flamengo, já não é de agora. Aconteceram reuniões, não tá avançando. Ele quer sair, por exemplo, do Flamengo. E o Inter já não é desejo, já não é mentira para ninguém que o Inter tem interesse na contratação do Bruno Henrique. Não só Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras. Inclusive já teriam falado que o Palmeiras tinha fechado com esse jogador. Mas a informação que se tem é que nesse momento o Bruno Henrique realmente tem esse desejo de sair. E a tendência é que realmente ele saia da equipe rubro-negra e o Inter tem esse caminho livre. Como disse realmente o presidente Alessandro Barastello nos últimos dias, após o mês de novembro, o Inter vai começar a iniciar tratativas para trazer jogadores para o pré-contrato. E aí se encaixa o nome do Bruno Mendes, do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro. O Inter vai tentar essas 3 contratações, não se sabe se o Inter vai conseguir, mas após o mês de novembro, após a definição do Campeonato Brasileiro e também da Conmebol Libertadores, o Inter deve definir essas 2 situações, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e logo mais volto com novas informações aqui junto ao Internacional. Grande abraço, valeu, falou e foi!